Obrigado, Senhor, por esse culto, como nós já oramos, já agradecemos a Deus, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pela sua manifestação, a Deus, em nosso meio. Obrigado por cada um que o Senhor trouxe aqui esta manhã, Jesus. Que o Senhor também possa ser com cada um que não está presente, abençoando suas vidas, seus corações, suas mentes. Que cada um, ó Pai, possa continuar a viver e a experimentar mais do Senhor em suas vidas. E que nós aqui também, com toda certeza, Deus, experimentarmos mais do Senhor em nós. Que Teu Santo Espírito, Deus, nunca cesse de nos confrontar, de trazer a Deus à luz os nossos pecados, as nossas maldades, as nossas iniquidades, ó Deus. Que a nossa confiança e dependência, ela seja sempre em Ti, completa, ó Deus, no Senhor. Que em nenhum momento, Deus, da nossa jornada, a gente possa, Pai, de fato, confiar em nós mesmos. E se porventura começarmos, ó Deus, a confiar em nós mesmos, que o Teu Santo Espírito nos mostre que dependemos e precisamos de Ti, Jesus. Nos confronte a todo tempo, Pai. Nos acorde, nos saculeje a todo tempo, ó Deus, para vivermos vidas que irão glorificar o Senhor acima de todas as coisas, Pai. Receba esse nosso momento, nossa mensagem, que o Senhor fale, ó Deus, nos nossos corações, não seja eu falando, mas o Senhor falando a nós, ó Deus, esta manhã, para a honra e glória do Teu soberano nome, ó Deus. Essa ação que fazemos a Ti, Jesus, em Teu nome. Amém. Romanos capítulo 13. Romanos 13, versículo 8 até o versículo 14. Eu estou lendo na Revista e Atualizada. Romanos 13, do verso 8 até o verso 14. Diz o seguinte: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pundicices e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revistai-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante à sua concupiscências. Bom, crianças, olha para mim aqui, ó. Tem uma história bem legal para contar para vocês. Vocês receberam aí na mão a história da Ana, da mãe dela e de uma senhorinha chamada Dona Cida. Dona Cida era uma senhorinha que morava lá na esquina da rua onde Ana morava. E sabe, essa Dona Cida, ela vivia reclamando do quê? Do barulho, reclamando das crianças, reclamando até do cachorro que ficava latindo. Ela reclamava de tudo que acontecia na rua. E um dia, a Ana, ela chegou em casa e ela viu a sua mãe preparando uma sopa bem quentinha. E ela sentiu aquele cheiro na hora que ela estava chegando em casa. Ela perguntou: mãe, para quem é essa sopa que você está fazendo? Ela disse: é para Dona Cida. Ela está doente e sozinha. A Ana, ela franziu a testa assim, quando ela falou Dona Cida, porque ela falou: não, mas a Dona Cida não gosta da gente. Aí a mãe sorriu e ela falou: o amor, ele não espera o outro gostar. Ele vai primeiro. E aí a Ana e a sua mãe foram juntas lá na casa da Dona Cida. E elas bateram lá no portão. Dona Cida abriu o portão e ela falou: olha, nós trouxemos aqui para a senhora uma sopa bem quentinha, porque a gente ficou sabendo que a senhora estava doente. E aí ela recebeu, a Dona Cida recebeu e falou: olha, esperamos que você fique melhor logo. E a Ana, sem pensar muito,
ela foi e falou: eu também espero que você fique logo. A senhora, a dona Cida, ela ficou um minuto em silêncio, então ela sorriu para Ana e para a mãe dela. Um sorriso bem leve, bem tímido. E de repente a Ana, ela sentiu uma coisa muito diferente no coração dela. O coração da Ana parecia quentinho, bem vivo, bem acordado, como se alguém tivesse acendido uma luz lá dentro do coração dela. Tem um coração aí da Ana, não tem? No desenho de vocês, né? Na volta para casa, a Ana perguntou para a mãe: por que eu senti o meu coração assim, bem quentinho? E a mãe respondeu: porque o amor de Deus acordou algo dentro de você. Naquela noite, sabe, meninos e adultos e crianças, Ana entendeu que amar é isso. E quando o coração acorda, quando ele acende, quando ele fica quentinho, Paulo vai falar nesse texto também, é quando o dia de Deus começa lá dentro de nós. Às vezes o amor, ele dorme dentro da gente, é fato. Mas quando nós deixamos Jesus agir, ele aquece o nosso coração e tudo muda. Foi assim que Paulo disse: o amor, ele é o cumprimento da lei. Quem ama acorda, e acorda para viver o dia que Deus preparou para cada um. Então, enquanto nós falamos essa mensagem, crianças, façam um belo colorido sobre essa história de Ana, sobre esse coração que é aquecido pelo amor e principalmente pelo amor de Deus. Bom, irmãos, ao longo da carta aos Romanos, Paulo ele vem construindo um argumento muito importante para nós aqui, que ele começa com a culpa do homem, ele passa pela graça de Deus, e esse argumento ele culmina na nova vida que temos em Cristo. Nos capítulos 1 até o 11, ele nos faz contemplar a grande doutrina da justificação pela fé. A justiça de Deus, que ela é revelada em Cristo Jesus. E a partir do capítulo 12, Paulo muda o tom. A teologia agora ela se torna vida. E o ensino ele transforma em prática. É como se Paulo dissesse: olha, tudo que vocês entenderam sobre a graça, agora isso precisa ser vivido. Tudo que falamos até aqui, isso precisa entrar na vida prática, na vida comum, no chão da vida. E Paulo começa a mostrar como é viver o Evangelho no capítulo 12. Em Romanos 12, ele fala sobre oferecer o corpo como sacrifício vivo, sobre amar sinceramente, abençoar quem nos persegue, vencer o mal com o bem. No início do capítulo 13, Paulo vai nos mostrar que a fé cristã, ela também se expressa na relação que temos com autoridades. Falamos isso semana passada, na submissão e na integridade nossa diante da sociedade. Mas agora nesse trecho do 8 até o 14, Paulo faz aqui para nós uma transição. Ele sai do campo da obediência civil, que falou nos versículos anteriores, e ele entra agora no campo do amor, da vigilância espiritual. É como se depois de ensinar a igreja a viver corretamente, ele dissesse: nada disso tem valor se vocês não amarem, e nenhum de vocês conseguirá amar se não estiver desperto, acordado, vivo, não literal, espiritual. O texto começa, queridos, com um imperativo aqui ético para nós: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. E ele termina aqui com um chamado espiritual: já é hora de despertar do sono. Essas duas frases, elas são a moldura, se a gente pode dizer, dessa mensagem. Ela nos mostra que o amor e o despertar, eles não são temas separados que Paulo traz aqui. Pelo contrário, são dois lados de uma mesma moeda. O amor, queridos, é o que cumpre a lei, e o despertar é o que torna isso possível. Paulo fala como quem olha para o horizonte do tempo, e ele fala muito bem sobre isso. Ele vê o amanhecer se aproximando. Vai a alta noite, ele diz, e vem chegado o dia. É como se acendesse uma lamparina e dissesse à igreja: olha, o mundo ainda dorme,
mas vocês não podem dormir. O sol do reino está prestes a nascer, e os filhos da luz devem se levantar. E essa, queridos, é a tensão da vida cristã. Vivemos num mundo que ainda é noite, não literal, falando no sentido espiritual, mas nós pertencemos ao dia, e esse dia já começou. E como lidar com essa tensão? E por isso nós precisamos viver acordados, pelo amor e vestidos da luz. Hoje nós vamos olhar para esse texto com esse olhar, e gostaria que isso reverberasse na sua mente, né? Paulo está nos chamando aqui a viver entre o amor que cumpre a lei e o despertar que revela essa santidade. A fé que justifica, ela é a mesma fé que transforma, e a graça que salva é a mesma graça que desperta. Por isso esse primeiro movimento que Paulo faz é mostrar que o amor, ele não é uma emoção, mas ele é uma dívida viva. E essa dívida que Paulo fala é a única dívida que ninguém consegue quitar. Todas as outras a gente consegue quitar, mas essa é impossível quitarmos. E essa dívida, ela deveria nos manter espiritualmente acordados. Bom, versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Essas palavras, elas soam simples, mas ao mesmo tempo também muito explosivas no que Paulo está dizendo aqui. E elas vêm logo após, preste atenção nisso, elas vêm logo após Paulo ensinar nos versículos anteriores que nós devemos pagar os tributos, que nós devemos respeitar as autoridades e que nós devemos viver com integridade no mundo. E ele diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Paulo parece que muda a direção aqui. Ele sai dessa esfera das obrigações civis e ele entra aqui numa dimensão espiritual da nossa existência. É como se ele dissesse: olha, vocês podem quitar todas as suas dívidas, mas há uma que nunca acaba, há uma conta que nunca se encerra, é a dívida do amor. A palavra que ele usa para dever aqui, ela tem um sentido de estar ligado moralmente a algo. Essa dívida, queridos, ela não é um fardo que Paulo está nos mostrando, mas ela é uma vocação. O cristão, eu e você, é alguém que vive eternamente em débito de amor, porque nós já fomos alcançados por um amor que jamais nós poderíamos retribuir esse amor alcançado. O amor aqui, queridos, não é uma emoção, não é uma coisa que nós construímos, não é uma simpatia, não é isso. O amor aqui é o resultado concreto da graça de Deus agindo dentro de nós. E é a resposta natural de quem entendeu o Evangelho. Paulo não está falando aqui de boas ações, queridos. Ele está falando da própria estrutura da vida cristã, da minha e da sua vida. Porque o amor, ele é o eixo em torno da qual tudo gira. Quando o Espírito Santo derrama o amor de Deus sobre nós, em nossos corações, Paulo falou isso, Romanos 5, versículo 5, ele diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. A fé, queridos, ela deixa de ser uma teoria, ela se torna vida, e é aqui que entra essa parte prática que Paulo está nos mostrando. E esse amor, queridos, ele é o fio que costura tudo isso. O que Paulo disse desde o capítulo 12, versículo 1. Lembre-se, versículo 1 ele disse: para oferecermos nosso corpo como sacrifício vivo. Depois ele falou sobre o amor ser vivido sem hipocrisia, no versículo 9, do capítulo 12. E ainda no 12, no versículo 21, ele disse sobre usar o amor ou depender do amor para vencer o mal com o bem. E agora ele mostra a base de tudo isso, que é o amor como cumprimento da lei. Quem ama o próximo tem cumprindo a lei, diz Paulo. E a palavra cumprir que ele traz aqui, ela tem um sentido de realizar plenamente essa lei, trazer essa lei à sua finalidade.
Em outras palavras, o amor aqui, ele não substitui a lei, ele torna a lei completa. A lei sempre apontou para algo maior do que simplesmente uma obediência a ela. Ela apontava para onde? Para o caráter de Deus. E o amor é justamente a expressão desse caráter. Quando amamos, o que acontece? Nós refletimos o próprio coração de Deus. Por isso Paulo cita os mandamentos. Olha, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Ele poderia citar todos os outros, mas ele diz, qualquer outro mandamento se resume nisso: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa palavra resumir que Paulo traz aqui não significa apenas condensar isso, mas revela o núcleo, o sentido central deste mandamento. Todos os mandamentos, em uma última instância, eles pretendem formar em nós um coração que ama, queridos. A lei diz, não matarás, porque o amor, ele preserva a vida. Quando a lei diz, não furtarás, porque o amor, ele é generoso. A lei diz, não adulterarás, porque o amor, ele é fiel. A lei diz, não cobiçarás, porque o amor se alegra com o bem do outro. O amor, queridos, é o espírito que anima toda a lei. Sem ele, a obediência ela se torna estéril e hipócrita. E aqui Paulo conversa diretamente com Jesus. Ele está ecoando o que Cristo mesmo disse lá em Mateus 22, versículo 37 ao 34. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isso significa, queridos, que o amor, ele é a chave hermenêutica da vida cristã. É através dele que tudo se interpreta e tudo se realiza. A razão disso é simples, porque Jesus é a personificação desse amor. Ele cumpriu a lei. E cumpriu a lei amando até o fim. Ele amou o Pai com uma obediência perfeita. E Jesus amou os inimigos com um sacrifício absoluto, queridos. Por isso, quando Paulo diz que o amor cumpre a lei, ele está dizendo que viver em amor é viver como Jesus. E talvez você possa se perguntar, e eu me perguntei um pouco sobre isso, né? Sentindo um peso deste amor. Como amar assim? Como amar quem nos feriu? E vai muito do que Paulo fala nos versículos anteriores. Como amar quem nos traiu? Como amar quem me prejudicou? Como amar quando o meu senso de justiça, ele grita dentro de mim? Como amar quando o mal parece ter vencido? Pense os romanos vendo sobre isso. Amar a todos e talvez o seu irmão, seu tio, seu pai, sua mãe estavam sendo jogados para os leões comerem. Como ele poderia explorar ou proliferar ou dar vazão a esse amor de Cristo, tendo o seu próximo sofrendo por causa desse amor? E aqui, queridos, nós precisamos entender que o amor que Paulo descreve, ele não é um amor natural. É o amor do Evangelho. É o amor que nasce não do outro merecer. Eu não vou te amar porque você merece que eu te ame. Eu não vou amar o que me fez mal porque ele merece que eu o ame. Não, não é pelo outro merecer, mas é por causa de Cristo ter morrido por nós. É somente por causa do sacrifício de Jesus que nós podemos dar vazão ou conseguir amar o próximo e cumprir essa lei. Amar o inimigo não é concordar com o mal dele, não é concordar com o que ele faz, é recusar-se a tornar-se como ele. Falamos isso 2 domingos atrás. É resistir à tentação de responder na mesma moeda. É dizer, olha, eu não serei definido pela injustiça que eu sofri, mas pela graça que eu recebi. E esse, queridos, é o amor que vence o mal com o bem, no versículo 21. Ele não ignora a dor,
mas ele escolhe não perpetuar o ciclo dessa dor. Falamos também sobre Bonhoeffer, quando ele estava preso dentro do regime nazista. Ele disse algo bem interessante, parafraseando a sua frase: amar o inimigo não é negar a sua maldade, é proclamar que a maldade não tem a última palavra. E é isso que Paulo está nos dizendo aqui, queridos. O amor é o modo como a igreja, como eu e você, anunciamos o reino de Deus. O reino de Deus que já começou, aquele reino de Deus que Jesus anunciou lá atrás. Arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. O reino inaugurado na sua morte, no seu sacrifício, no seu nascimento. Esse amor que Paulo está nos chamando é o amor que nós mostramos ao mundo. Jesus Cristo. Um reino onde a vingança, ela foi substituída pela cruz. O amor, portanto, queridos, é o maior ato de resistência espiritual. Ele é prático, não é teórico, ele é concreto, não é sentimental. Ele se manifesta quando nós escolhemos perdoar, quando nós optamos por servir, quando nós decidimos agir com integridade, mesmo em um mundo corrupto. É o amor, queridos, que nos impede de sermos moldados pelo ódio. É o amor que mantém o nosso coração acordado. Por isso Paulo encerra essa sessão dizendo: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ele não está aqui nos chamando a um romantismo idealizado sobre este amor, mas está nos chamando aqui a uma espiritualidade que ela é viva, que ela é ativa e que ela é desperta. O amor, diz ele, é o que nos mantém, que mantém a nossa alma viva, queridos. Quando o amor esfria, o que acontece? A nossa fé ela entra em coma. Quando o amor floresce, a nossa alma desperta. E é por isso que esse amor é chamado aqui de uma dívida, porque ele não se paga uma vez por todas, ele se paga todos os dias nas nossas pequenas coisas da vida. É no chão da vida, é no dia a dia, no cotidiano, que esse amor é pago. No modo como nós tratamos quem nos irrita, no modo como nós tratamos nossos filhos, no modo como nós tratamos nossas esposas e maridos, no modo como nós tratamos as pessoas no trabalho, no modo como nós tratamos quando nós somos injustiçados, no modo como nós lidamos até mesmo com o próprio Estado, com o vizinho, com o colega de trabalho, enfim. É nesse dia a dia, no cotidiano da vida, que esse amor ele é pago. O amor, queridos, é a forma cotidiana de adoração. Amar é difícil. E Paulo sabia disso. Por isso, ele nos chama a amar não com nossas forças. Porque se dependesse de nós, a gente não conseguiria amar. Se dependesse da nossa boa vontade de amar esposas e maridos, mais dia menos dia, nós tomaríamos decisões, e como por vezes acabamos tomando decisões que não são santas e sadias. Se fosse por nós amar os filhos, quando a gente usa essa expressão na roça, taia o sangue, se for por nós mesmos, a vara de marmela come solto. A gente só consegue fazer isso por causa de Jesus Cristo. Amar é difícil, queridos, mas com o poder de Cristo em nós, nós conseguimos dar vazão a este amor. Quando nós entendemos que fomos amados enquanto inimigos. O mesmo Paulo falou lá no versículo 8 do capítulo 5, ele diz lá, 5:8, não precisa abrir, eu vou ler. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é interessante porque nós não merecíamos esse amor. Se Deus fosse olhar a maldade do nosso coração, o nosso pecado, nós não mereceríamos esse amor. Mas Deus prova esse amor morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores.
Quando nós percebemos, queridos, que esse amor não é apenas um mandamento, é uma graça que nos alcança. E que agora ela deveria fluir através de nós. Somos devedores, não porque devemos algo ao outro, mas porque nós recebemos tudo de Deus. O amor, então, ele se torna o grande despertador da alma. Ele nos tira do sono do egoísmo, da necessidade da vingança, da apatia diante da injustiça, e ele abre, queridos, os nossos olhos para ver as pessoas como Cristo as vê. E esse amor, ele nos lembra que a fé cristã não é apenas sobre o que nós cremos, mas é também sobre como nós vivemos. E é a partir deste despertar que Paulo continua o raciocínio aqui no versículo 11. Ele diz: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de despertardes do sono. Ou seja, o amor, ele não apenas cumpre a lei, como Paulo já nos mostra em Cristo Jesus, mas ele também acorda o nosso coração. Ele é a ponte entre a ética e a eternidade que Paulo vai falar aqui, entre o que nós cremos e entre aquilo que nós vivemos. E é justamente sobre esse despertar que ele fala, do verso 11 até o verso 14. Depois de mostrar que o amor é essa dívida que ela nunca termina, Paulo muda o tom da sua voz pastoral aqui. Ele, como se estivesse olhando para a igreja e dizendo: olha, digo isto a vós outros, tudo para trás, do 8 ao 10, os outros versículos para cima, que conheceis o tempo, já é hora de vocês despertarem do sono. A forma como ele usa a palavra tempo aqui é bem significativa, queridos. Ele não fala do tempo cronos, o relógio, o tempo que nós conhecemos, 24 horas. Ele não fala deste tempo, mas ele fala do kairos, que é o tempo de Deus. Um momento oportuno, um instante certo em que algo precisa acontecer. É como se Paulo dissesse: olha, vocês sabem o que Deus está fazendo na história. É só vocês pararem e olhar para o passado. Olha para o presente. E olha também para o que Cristo falou que voltaria. Ou seja, vocês sabem sobre Jesus. Vocês sabem sobre a história. Vocês sabem do que Deus está fazendo na história. E sabem que não estão mais na noite. A gente vai explorar mais esse assunto. O tempo de dormir passou. Acordem. O sono aqui que Paulo traz, essa metáfora, não é o descanso do justo, como por vezes nós olhamos aqui nas Escrituras, falando sobre aqueles que dormem, aqueles que morreram, aqueles que estão aguardando o retorno de Jesus e reinarão com Ele eternamente. Não, não é sobre esses o sono que Paulo fala aqui, mas ele fala sobre a apatia, sobre a indiferença, ou seja, aqueles que estão dormindo, aqueles que estão no sono, são aqueles que estão em um estado espiritual de quem já vive anestesiado. Não é alguém que nega a fé, mas é alguém que se acostumou com a fé e permitiu que o coração reinasse. É alguém que conhece as Escrituras, mas não vive as Escrituras. É alguém que diz: eu amo Deus, eu conheço sobre Deus, mas o meu coração não é governado por Deus. É para estes que Paulo está dizendo, é para estes que estão em um estado de sono, dormindo, que Paulo está dizendo: olha, despertem vocês, que conhecem sobre Deus, mas não vivem Deus. É aquele cristão que ainda crê, mas perdeu esse senso de urgência. Aquele que serve, mas deixou de perceber a glória de Deus nas coisas mais comuns, queridos. Paulo fala aqui com uma ternura e com muita firmeza: despertem. E a razão para despertar é clara. A nossa salvação está agora mais perto do que quando nós cremos. Paulo não está dizendo que a salvação ela é incerta, não é sobre isso. Será que eu sou salvo ou não? Não é sobre dúvida de salvação que Paulo está dizendo aqui. Mas ele está falando sobre o dia, o tempo que se aproxima. Desde lá de trás, quando Jesus foi assunto aos céus, ele falou que ele voltaria. E desde lá de trás, a igreja ela vive nessa expectativa dessa volta. E é sobre essa volta que Paulo está dizendo: olha, vocês
que dizem ser cristãos, que não vivem como cristãos, acordem, porque o dia está chegando. Isso é o mesmo raciocínio que Paulo desenvolveu lá no capítulo 8 de Romanos. Falamos sobre isso também, quando ele falou da criação que geme à espera do dia da redenção. Lembra? A criação, ela anseia o dia que Deus voltará, que Jesus voltará e Ele retirará todo o peso da criação. Ou seja, nós cristãos vivemos nesse entremeio aqui, queridos. Nós já fomos salvos pela cruz, salvos pela graça de Jesus, reconhecemos o seu senhorio em nossas vidas, mas nós ainda aguardamos a coroação dessa salvação. Nós ainda aguardamos e ansiamos esse retorno onde estaremos com Jesus eternamente reinando. E por isso Paulo diz com tanta convicção: vai a alta noite e vem chegando o dia. Isso aqui é poesia e teologia junto que Paulo apresenta. A noite aqui, queridos, ela representa o mundo velho, marcado pelo pecado, marcado pela ignorância acerca de Deus, marcado por uma vida que ela decide ser governada pelo seu próprio coração, pelas suas próprias vontades. Ou seja, a noite, a escuridão, é tudo aquilo que está distante e longe de Deus. E dia é a nova era inaugurada em Cristo, ou seja, a aurora do reino de Deus que está se aproximando. E nós vivemos, queridos, entre esses dois tempos. Ainda sentimos o frio da madrugada, não que sejamos ou estamos em pecado, mas porque o mundo está na escuridão. Ainda sentimos esse frio da madrugada, mas nós, como cristãos, já vemos essa claridade no horizonte que Paulo está nos dizendo. E é essa consciência que molda a nossa ética cristã, irmãos. Vivemos à luz do dia que vem chegando. Santidade é exatamente isso. É viver como quem já pertence ao dia, como quem já sabe que a sua vida não é das trevas, não é da noite, mas sim do dia. Mesmo quando o mundo que nós conhecemos e vivemos insiste em ser noite. Por isso Paulo diz: deixemos as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Ele não propõe aqui uma fuga, mas ele está dizendo uma substituição. A santidade, irmãos, não é apenas deixar de fazer o mal, é viver preenchido pelo bem, é abandonar o que combina com a escuridão, com as práticas da escuridão. E Paulo vai falar a mentira, a embriaguez, a impureza, o orgulho, ou seja, tudo aquilo que diz respeito a uma vida longe de Deus. Ele está dizendo: abandone este mundo das trevas, abandone tudo aquilo que é contra o caráter de Deus, abandone tudo aquilo que demonstra muito mais um coração longe do altar de Deus e que é governado por si só. E se revista do quê? Se revista da luz, da pureza, da sobriedade, da verdade, da humildade. Queridos, a expressão armas da luz aqui, ela sugere uma luta ativa. Ser santo é lutar contra o sono, literal e figurado. É lutar contra essa apatia, é lutar contra o governo das trevas no nosso coração, é manter o nosso coração despertado, vivo. A santidade, ela não é uma fuga do mundo, queridos, mas ela é uma resistência dentro deste mundo. E essa é uma luta que se trava no campo da consciência. Perceba como tudo faz sentido. Como Paulo começa lá no 12 falando: olha, transforme a sua mente. Entenda aonde você tem confiado e como você tem confiado. Transforme o seu culto racional, transforme a sua consciência, para que isso mude quem governa seu coração. O perigo não é apenas fazer o mal, queridos, mas viver distraído do bem. O pecado não nos derrota só pelas tentações que ele nos seduzem.
Não é só quando Ele está nos seduzindo que Ele nos derrota, mas é pelo cansaço que nos faz parar de lutar. É quando nós simplesmente nos entregamos. Sucumbimos aqui um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E quando vemos, estamos afundados. E é por isso que Paulo nos chama a acordar. Viver acordado é perceber que o tempo ele é curto, que a eternidade ela é real e que a vida ela é breve demais para ser desperdiçada com coisas que não têm valor eterno, queridos. E quando essa consciência está clara para nós, quando isso está claro para nós, isso muda tudo. Isso redefine a forma como nós tratamos as pessoas, como nós usamos o nosso tempo, como nós reagimos às injustiças, como nós lidamos com o pecado, como nós respondemos ao mundo no chão da vida. Paulo continua dizendo: andemos dignamente como em pleno dia. O verbo andar aqui, ele é usado no sentido de viver, queridos. É o mesmo termo que ele usa lá no capítulo 6, versículo 4. Andemos em novidade de vida. Viver dignamente é viver coerentemente com a luz que nós já recebemos. É viver de uma forma íntegra, sem duplicidade. Aqui é o Tiago crente, aqui é o Tiago que diz ser crente, mas gosta do mundo. Não. É viver sem duplicidade. É andar pela vida como quem não precisa se esconder. Aonde você está inserido, será que as pessoas pensariam grandes absurdos se soubessem que você é cristão? O que as pessoas pensam de você quando dizem que você é crente? Nós não podemos nos esconder, queridos. A luz revela, mas essa luz também nos liberta. Quem anda na luz não teme ser visto como pertencentes a essa luz. E essa é a beleza da santidade. Porque a santidade, ela nos liberta, queridos. A santidade é uma liberdade. O mundo vai dizer que é um aprisionamento a uma fé, a uma ideologia, a um pensamento espiritual. Mas nós entendemos que é uma liberdade. E esse é o ponto culminante no versículo 14 que Paulo vai trazer, fechando todo esse trecho. Ele vai falar: olha, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e em nada disponhais para a carne. Aqui Paulo revela, irmãos, o segredo de tudo o que ele disse até aqui. O cristão, ele não vence as trevas apenas por disciplina, por esforço, por coisas que estão em minhas mãos. Não, não é. Porque se fosse assim, teríamos uma renca de crente por aí afora. Se dependesse do que você pode fazer. Mas não é pelo esforço, não é pelo que nós fazemos, mas é pela união com Cristo Jesus. A santidade, irmãos, ela não é um fruto da força da nossa vontade, mas é do relacionamento com Jesus Cristo. O verbo revestir-se que Paulo usa aqui, ele era usado para descrever, traga essa imagem, né, quando fala revestir-se, no contexto da época, quem colocava uma roupa nova para poder sair à luz do dia. Então era essa a ideia que Paulo está trazendo aqui. O que Paulo está dizendo é: não saiam para a vida, para o mundo, para lá fora, vestidos de vocês mesmos, mas vestidos de Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo. A roupa que as pessoas vão ver você vestido não é as suas roupas, mas é Cristo Jesus. Ele é a roupa da manhã, Ele é a luz que cobre a nossa nudez, queridos. Revestir-se de Cristo é uma metáfora para viver em comunhão profunda com Ele. Deixar que o caráter de Cristo se torne o nosso caráter. Que a mente de Cristo molde a nossa mente. Que as atitudes de Cristo governem as nossas reações, queridos. Revestir-se de Cristo é ser conformado à sua imagem, de modo que a vida dele se manifeste em nós. E isso que significa santidade.
não é apenas dizer não ao pecado, mas é dizer sim a Cristo em cada uma das áreas das nossas vidas. É colocar Cristo nas nossas conversas, irmãos. É colocar Cristo no nosso trabalho. É colocar Cristo nas nossas decisões. É colocar Cristo no nosso lar. É colocar Cristo no nosso celular. É colocar Cristo em todas as esferas da nossa vida. É deixar que Cristo mude o tom da nossa voz. É deixar que Cristo mude o conteúdo dos nossos pensamentos. É deixar que Cristo mude as intenções do nosso coração. É deixar que Cristo governe as nossas vidas. Lembra lá atrás, no primeiro capítulo, quando Paulo fala sobre senhorio, o Curios é Jesus sendo Senhor sobre nossas vidas. Mas essa vida desperta, queridos, essa vida ativa, viva, ela não acontece sem luta. O mundo ao nosso redor ainda é noite. E por isso existe uma pressão constante para que nós possamos voltar a dormir, para que nós possamos sucumbir às influências da escuridão ao nosso redor. Nós vivemos, queridos, cercados de distrações, seduções e cansaços que nos puxam de volta à escuridão. Talvez enquanto você está aqui, alguma coisa possa estar martelando a sua cabeça para tirar Jesus do centro do seu coração, da sua vida. Quando decisões que precisam ser tomadas são tomadas longe de Cristo. Quando portas são abertas longe de Cristo. Quando motivações são guiadas longe de Cristo. Quando tudo ao nosso redor fala mais alto do que Cristo. É o mundo em trevas nos chamando para sermos como Ele e voltarmos a dormir. Há um tipo de sono espiritual, queridos, que parece descanso, mas ele é uma morte lenta. É quando nós paramos de nos importar, de orar, de nos examinar. Quando vir à igreja se tornou uma necessidade social, e não mais de aproximação com Cristo, e não mais de comunhão uns com os outros. Como nós falamos, é quando sabemos, ouvimos e entendemos, mas nós não vivemos. É quando o pecado, ele se torna tolerável em nossos corações. E a esperança de que Cristo vai voltar, uma coisa distante. Eu vou viver na vida, e um dia, quando eu ouvir o som da trombeta, eu vou me arrepender. Não vai. E é contra esse sono, queridos, que Paulo ergue a sua voz aqui. Despertar é lutar contra o conformismo, é manter o nosso coração sensível, mesmo num tempo de frieza, irmãos. Por isso, viver acordado é um ato diário que nós devemos ter. É acordar pela manhã e lembrar que o dia vem chegando. A volta de Cristo, ela está aí. Nós não sabemos quando. E não estou dizendo que Ele voltará amanhã, porque o próprio Cristo disse que algum dia Ele voltará como ladrão chega na noite. Nós não sabemos quando isso acontecerá, mas nós devemos, enquanto cristãos, viver essa santidade, governados por Cristo Jesus. Queridos, tudo isso é perdoar quando o instinto ele nos pede para a revanche. É escolher a pureza quando o mundo nos oferece atalhos. É dizer verdade quando a mentira ela parece ser o mais conveniente para dizermos. É servir com humildade quando o orgulho quer nos dominar, queridos. É permanecer fiel quando o nosso coração ele está cansado. A santidade ela é assim. Ela não é uma lista de regras. Faça isso, que você é mais santo. Faça isso, que você é mais santo. Faça isso, que você é mais santo. Não. Ela não é uma lista de regras, mas ela é uma disposição da nossa alma. Uma disposição de quem sabe a quem pertence. O cristão não é um sonâmbulo moral, mas ele é um vigia espiritual, queridos. Ele vive de olhos abertos para Deus e para o mundo, atento à chegada desse dia.
E esse é o retrato da santidade que Paulo está nos pintando aqui. O retrato de uma alma desperta, viva, de uma alma acordada. Quem se veste de Cristo não dorme mais profundamente no pecado. Quem anda na luz não se satisfaz com as sombras. Quem entendeu que a salvação está próxima, a coroação dessa salvação, vive com um senso de urgência e uma esperança que guia em todas as decisões da vida. Paulo não nos pede perfeição, queridos, mas vigilância. Ele não exige de nós uma força, algo absurdo, algo que nós deveríamos fazer, mas consciência. E Ele quer que o povo de Deus, eu e você, vivamos como quem sabe o que está acontecendo na história. Deus está conduzindo o decurso da história para o dia do seu retorno. A noite está passando e o dia vem chegando. E enquanto muitos dormem, eu e você deveríamos ser aqueles que vivem despertos. Não por mérito, mas por graça. Não por medo, mas por amor. Não porque nós tememos o juízo, mas porque nós já fomos alcançados pela cruz de Cristo. Por isso, santidade e esperança, elas se abraçam aqui, queridos. Ser santo é ser lúcido, é estar vivo, é ser governado por Cristo, é enxergar o mundo como ele é, mau, escuro, trevas, e ainda assim escolher caminhar como quem pertence à cruz de Cristo. É viver de olhos abertos, corações despertos e passos firmes, porque essa aurora do amanhecer já começou. E a luz de Cristo brilha sobre nós. Há uma diferença profunda entre entender o Evangelho e acordar para ele, queridos. Entender é saber o que Deus faz, ou o que Deus fez. E acordar ou viver é perceber o que Ele fez por mim e por você. É o instinto em que a luz do amanhecer atravessa a nossa alma e muda o tom da nossa vida. E é disso que Paulo está falando, quando ele diz: revistam-se do Senhor Jesus Cristo. A fé, queridos, não é uma ideia a ser guardada. Eu pego a minha fé e eu coloco nessa caixinha e eu uso a sua intelectualidade ou eu uso suas necessidades quando me convém. Não, a fé não é isso. É uma vida a ser vestida. É o amor que cumpre a lei. É o amor que desperta a alma. E só é possível quando Cristo se torna a roupa da nossa existência. Porque quem veste Cristo não precisa mais fingir luz. Reflete essa luz. Reflete quem governa seu coração. Quem anda com o Senhor não precisa fabricar sentidos para a sua vida, porque nós encontramos o sentido em cada passo que nós trilhamos. Talvez esse seja o chamado mais simples e mais urgente desse trecho. Acordar não é fazer mais, é deixar Cristo viver mais em nós. Não é tentar reacender por nós mesmos essa chama por um esforço próprio, mas é permitir que o Espírito Santo sopre dentro de nós isso. É abrir as janelas do nosso coração e deixar que essa luz do dia entre em nossas vidas. E quando isso acontece, queridos, tudo muda. A fé ela não é mais teoria, ela se repousa na presença de Deus. A obediência ela não é mais um fardo, mas ela é uma expressão dessa liberdade. E o amor não é mais uma imposição, ele é a essência de viver, queridos. Paulo não encerra esse trecho com um mandamento aqui, mas ele encerra com uma entrega. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Isso é um convite silencioso, mas irresistível para nós. É como o nascer do sol, como o dia nasceu hoje, depois de uma noite longa.
Talvez haja áreas em sua vida que ainda dormem. Talvez há portas no seu coração em que você não abriu para Cristo. Talvez há decisões muito importantes que vocês precisam tomar. Talvez há corações feridos aqui essa manhã. Perdões que são adiados. Talvez um amor que se esfriou. Mas Paulo vai dizendo, o dia vem chegando. E o Cristo que ressuscitou lá atrás é o mesmo que te chama a mim e a você para nós levantarmos e acordarmos. Ele é o amor que nos desperta, queridos. Ele é a luz que invade o nosso quarto escuro. Ele é a voz que nos chama pelo nosso nome. Jesus é o calor que devolve vida quando estava tudo frio em nossos corações. E não há sono que resista a essa graça. E não há trevas que impeça que essa luz entre. Então acorde, não amanhã, mas agora. Vista-se de Cristo. E viva, enfim, como quem pertence ao dia, para que o mundo veja essa roupa que você está vestindo. Vamos orar? Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício vivo, santo e real. Obrigado a Deus porque o Senhor é essa luz que dissipa as trevas. Obrigado a Deus porque o seu amor nos alcançou, Deus. Obrigado, Pai, porque ao sermos governados pelo Senhor, nós possamos ter a certeza, Deus, dessa vida que o Senhor nos oferece e proporciona, Pai, dessa esperança viva, Jesus. E eu te peço, Pai, perdão pelas vezes, ó Deus, em que nós permitimos que o nosso coração falasse mais alto, Deus. Que não fosse de fato entregue, depositado em Ti, Jesus. E que fosse governado pelos nossos próprios desejos e vontades, ó Deus. Nos perdoe, ó Pai, por dormirmos, por não sermos santos, por não revestirmos de Ti, Jesus. E por deixarmos e darmos vazão a tudo, menos ao Teu amor em nossas vidas, ó Pai. E eu oro, Deus, pedindo que o Senhor possa confrontar cada um dos meus irmãos esta manhã, e a mim também, Jesus. Todas as áreas das nossas vidas que ainda estão dormindo, que elas possam ser acordadas, ó Deus. Que elas possam reconhecer essa luz que irradia, ó Deus, sobre as trevas. E que o Senhor, ó Deus, governe por completo nossas vidas. Obrigado, Deus. Obrigado por seu amor que é derramado por nós e em nós. Nós te agradecemos, Jesus, e oramos em teu santo nome. Amém.